Bom, então a partir daí eu vou dar o quê? Eu vou começar a distribuir essas ações, eu vou dar responsáveis para ela. Então, contratar um engenheiro vai ser a própria, né? A própria Marcela. Já o contratar um engenheiro, ela tinha, por exemplo, uma irmã que estava fazendo engenharia, estava cursando, e quem ia ajudá-la a contratar esse engenheiro seria a irmã da Marcela. A irmã. Aí você põe lá o nome dela. Vamos supor a irmã, que seria Mariana. Ok? Depois aqui, a empreiteira seria a Marcela, que iria contratar. E a legalização da obra, quem seria aqui o responsável seria o próprio engenheiro contratado. Então, engenheiro contratado. Aí você vai me perguntar assim, mas peraí, eu ainda não sei quem é um engenheiro. Não tem problema, você não tem que trabalhar com a predeceção. Isso significa que a contratação do engenheiro tem que vir obrigatoriamente antes da legalização da obra. E aí você vai botar, né? Aqui vamos supor aqui a atividade 1, a 2, a 3 e a 4. Na predeceção deste aqui, ela vai dizer que a legalização da obra depende da contratação do engenheiro. Então, ela depende da tarefa 2. Este da contratação aqui do arquiteto, eu não tenho antecedência, eu não tenho predeceção. Então, ele é dependendo lá da própria daqui, né, da atividade 0. Então, é da 0, não preciso de nada. Contratar um engenheiro, como eu estou fazendo, a Marcela está fazendo a primeira e a Mariana está fazendo a segunda, eu também não preciso de predeceção. Pergunta: se fosse Marcela a fazer as duas coisas, eu teria predeceção? Sim, eu teria predeceção. E sabem por quê? Porque a Marcela não pode fazer duas atividades ao mesmo tempo. Então, por uma questão de recursos, eu trabalho a predeceção. Se o caso aqui, as duas atividades fossem feitas pela Marcela, por uma orientação do recurso não estar em dois lugares fazendo a mesma atividade diferente, eu colocaria que a 2 depende da 1. Isso é uma restrição por recurso. Neste caso, são duas pessoas, eu posso paralelizar, eles vão começar juntos, ok? E assim, ó, o contratar a empreiteira. Este daqui, por ser a mesma pessoa, ele só pode ser feito depois da 1. E assim eu vou, gente, fazendo responsável para cada um, né? Predeceção para cada um. Se eu fosse trabalhar, né, mais uma vez, com data início e data fim, eu vou colocando aqui também. Aí eu vou fazer isso. Ó, eu começo a gestão do projeto, eu quero começar depois do carnaval. Então, dia 3/3 de 2020 é a minha data início do projeto. E assim eu vou trabalhando para cada um desse aqui. Para contratar um arquiteto, eu acho que 10 dias são suficientes, que é a minha duração. Então, eu ponho aqui 10 dias. Se eu estiver trabalhando com software, ele vai automaticamente pegar esta data, vai pegar esses 10 dias e vai somar aqui a data início e a data início e a data fim para mim. Tá? E ele vai fazendo isso, obedecendo cada restrição que eu coloquei. Então, aqui, data de 3 mais 10, a minha data início, aqui nesse seria 13, né? Não, desculpa. Ele aqui começou do 3, então ele seria 3 também, porque ele só depende dessa. Esse tem a duração de 3 dias, de 10 dias, a data fim aqui seria dia 13. Bom,
este daqui, que depende da contratação, aqui do dia 3/3, e ele tem para contratar um engenheiro, como ela tem bastante conhecimento, porque ela também está estudando engenharia, ela ia levar 5 dias. Então, aqui a data também de início seria 3/3, com o seu término, né, 3 mais 5, em 8/3. Ok? Bom, a Marcela aqui vai começar a contratar a empreiteira depois, obrigatoriamente, da data início aqui, né? Porque, ó, esse daqui depende da ação 1. Então, ela vai começar a partir daqui. Então, dia 13, ela vai ter uma duração aqui de 10 dias também. Depois do dia 13, ela vai começar aqui no dia 14/3 e vai terminar no dia 24/3. Ok? Bom, o engenheiro aqui contratado, que veio daqui, ele foi contratado a partir do dia 8/3, certo? Bom, então aqui significa, como ela depende desse 2, que ele vai começar a trabalhar no dia 9/3. Bom, mas a legalização da obra leva em torno de, vamos supor, 30 dias. Então, ele vai começar aqui no dia 9/3, mas só vai acabar em 9/4. Ok? E essa lógica, gente, vai se referindo a todo o teu cronograma, até você chegar aqui no ponto que é a data fim, né? A inauguração refere-se à sua data fim, que foi, de fato, aonde o seu sonho se tornou realidade, certo? Isso aqui, vocês fazendo, gente, vocês têm a noção de tudo que tem que ser feito, a que tempo tem que ser feito, quem vai fazer, de que forma vai fazer, né? Vocês vão dando passo a passo para a pessoa olhar quando que ela tem que entrar com uma atividade. Muito importante, neste ponto aqui, quando você planeja tudo isso aqui, se você trabalha com um software, depois que você fez, como nós fizemos nesse primeiro bloco, tudo para cada um desses itens, você faz a linha de base. A linha de base acontece exatamente nesse ponto, é o que a gente chama de salvar a linha de base. Isso você tirou a fotografia desse seu planejamento, para aí sim, a partir desse momento, você começar a fazer o monitoramento, ok? Então, o que a gente aprendeu hoje? Recapitulando, para fazer um bom cronograma, e entendendo que um cronograma não é burocracia, ele é uma ferramenta que te ajuda a você montar o seu empreendimento de uma forma segura, você tem que começar por onde? Pelo escopo, delimitando bem o que você quer e muitas vezes até o que você não quer. Então, delimite, coloque bem claro, né, o que está inserido nesse teu escopo. E aí, isso vale para qualquer tipo de empreendimento. É uma obra, é um salão de beleza, como a gente deu aqui, é uma pizzaria que você vai montar, ou se você tem já uma pizzaria e vai querer montar uma outra num outro bairro, aquele outro do outro bairro é um outro projeto. Então, na verdade, você começa a criar aqui o cronograma da implantação dessa outra filial, ok? E assim sucessivamente. Então, depois do escopo que você delimitou, você faz o desenho dos pacotes, das entregas que você quer, em termos de produto, e depois você vem para o cronograma, porque a partir daí você tem, de fato, que data ele vai terminar. E ainda, você pode ainda fazer o seguinte, se você ainda conseguir realmente, né, trabalhar com um software, você pode até fazer no Excel também. Para cada um desses aqui,
você pode ainda fornecer o quê? O valor de cada um desses, que a gente chama do orçamento. Então, se você tinha que ir para o seu salão de beleza, que você tinha, sei lá, 500 mil para implementar o seu salão de beleza. Você vai colocando aqui quanto desses 500 mil você vai usar em cada uma dessas atividades. Então, para contratar um arquiteto, eu vou usar 10 mil desse meu valor. Para contratar um engenheiro, eu vou usar 15 mil. E assim sucessivamente. Você também controla o seu orçamento de uma forma que você não estoure o seu orçamento, porque está claro quanto você vai usar em cada atividade. Então, mais uma vez, escopo, EAP para definir o visual, né? Todos os pacotes, de forma que você não esqueça o que é preciso. Nós, seres humanos, somos muito mais visuais. E depois o cronograma, que vai te dar todo o detalhe do que você tem que fazer. Isso, gente, diminui extremamente o estresse, né, ao longo. Porque depois, quando você for monitorar, e a gente vai fazer isso depois no futuro, uma aulinha só para falar de como monitorar bem o seu projeto, fica claro quem está fazendo, quando tem que entregar, o que depende do que, quanto você vai gastar, está tudo no mesmo pacote. E aí você está vendo o que você precisa para obter o seu sonho no final. Ok?